Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. Hoje nós vamos tratar de como visualizar e reconhecer um sistema linear. As aulas passadas, ao episódio 1, 2 e 3 sobre sistemas lineares, nós construímos algumas definições para que a gente possa compreender melhor o sistema linear. Eu fiz uma revisãozinha como era a abordagem do sistema linear no ensino fundamental, disse o que era uma equação linear e dei exemplos de solução de equações lineares. Lembre-se, nós nos vídeos 2 e 3 falamos sobre equações lineares. Equações, não eram sistemas. O que vai ser um sistema? Basicamente, o sistema vai agregar uma quantidade, de equações lineares, que podem ter ou não as mesmas variáveis, certo? Então, quando a gente tiver um conjunto de equações lineares, que são aquelas equaçõezinhas que tem a incógnita com expoente 1, acompanhada de um coeficientezinho, cada coeficiente acompanha uma incógnita que está elevada a 1. Isso aí é uma equação linear. Quando a gente tem várias delas juntas, a gente forma um sistema. Resolver o sistema vai depender de algumas situações específicas, que aí a gente vai poder manipular as equações umas com as outras e acabar determinando os valores das incógnitas. Agora, se é possível ou não resolver o sistema, terá que ser estudado as condições necessárias para resolver o sistema. Vamos primeiro conhecer o sistema, certo? Então, denomina-se sistema linear M por N, o conjunto S formado por N equações e N incógnitas. Espera aí, M por N, onde foi que eu já vi isso anteriormente? Em matrizes. Em matrizes a gente determinava a ordem da matriz dizendo o número de linhas e o número de colunas. O primeiro era o número de linhas e o segundo número, era o número de colunas. O primeiro elemento, M, era o número de linhas, o segundo elemento, N, era o número de colunas. Será que tem alguma coisa a ver? Vejam bem, aqui nós temos um modelo de sistema genérico. É um modelo que abrange o máximo possível de qualquer sistema. Ele vai ter aqui N incógnitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a enésima, que é um valor genérico, pode ser 10, pode ser 11, pode ser 1000, então esse N vai assumir o valor da incógnita que você está colocando. Se tem 3 incógnitas, só são 3, então o N é 3. Aqui nós temos os coeficientes. Vejam que eles estão posicionados semelhantes ao que eram os elementos das matrizes. A1 é o coeficiente da equação 1 da primeira incógnita, certo? A12, A13 e assim por diante. Vejam uma coisa interessante, o M é o número de equações. O M é o número de equações. As equações são em linhas, certo? O número de equações é o número de linhas. Você ocupou uma linha com uma equação, a segunda linha com outra equação, a terceira. Então, o M coincide realmente com o número de linhas. E o N, que é o número de incógnitas, coincide com o número de colunas. Elas estão aqui em colunas. Incógnita x1, incógnita x2, incógnita x3 até a xn. Professor, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Então, o senhor está me dizendo que esse sistema pode ser visualizado como uma matriz? Exatamente, brother. Não só como uma matriz, mas como uma equação matricial. Mas isso aí a gente vai deixar um pouco mais para frente. Por enquanto, o que eu quero que você entenda é que o sistema é um conjunto de equações lineares, certo? Esses x1, x2, x3 são incógnitas. Geralmente, não vão vir mais do que 4 incógnitas. A gente geralmente usa aí 4, x, y, z e w. É muito difícil vir além dessas 4 incógnitas.
no geral mesmo, pesadão, o máximo, o que tu vê mais é com 3. X, Y e Z. X, Y e Z. No ensino médio, você vai ver mais equações lineares, sistemas lineares com 3 variáveis. Aí, é claro, você dá logo um estalo na mente e você resolve logo dar uma revisada lá nos determinantes de ordem 3, porque aqui a gente vai precisar de determinante. Então, se você chegou aqui para assistir a aula de sistemas e não entendeu determinantes, sinto muito, você vai precisar e muito. Bom, eu vou dar uns exemplos de sistema e vou mostrar para vocês como é que a gente pode relacionar com a questão da ordem lá das matrizes. Vejam bem, esse primeiro sistema, eu já até dei o valor aqui porque eu comecei a gravar e errei, aí voltei para cá. Errei não, eu resolvi parar a gravação porque estava muito barulhento. Mas bora lá, olha. Aqui nós temos a primeira equação, menos x menos y igual a menos 5. A segunda equação, 3x mais 7y igual a 16. Nós temos duas equações, mosca chata, duas, e nós temos também duas incógnitas, x e y. Então, o m é o número de equação, é 2, e o n é o número de incógnitas, também são duas. Então, esse sistema, a gente diz que ele é do tipo 2 por 2, onde tem duas equações e duas incógnitas. Tá bom? É bem simples. Aqui nós temos um sistema com uma, duas, três equações. Então, 3. E quantas incógnitas? Uma, duas. Então, ele é um sistema 3 por 2. Aqui nós temos duas equações por uma, duas, três incógnitas. Assim, aqui e acolá você vai ver que a ordem vem trocada. Vem primeiro o Z, depois o Y. Preferencialmente, escolha deixar tudo na mesma ordem, tá bom? Se aqui em cima é X, Y e Z e embaixo trocou a ordem, por favor, consiga colocar na mesma ordem. Então, é o seguinte. Vamos aqui identificar os coeficientes. Os coeficientes. Veja só. Coeficientes. Na primeira equação dessa aqui, os coeficientes são menos 1 e menos 1. Na segunda equação, nós temos 3 e 7, certo? As incógnitas. X e Y. E os termos independentes serão menos 5 e 16. É importante que você saiba reconhecer esses elementos, viu? Coeficientes, incógnitas e termo independente, que a gente vai precisar mais um pouco à frente. Eu vou fazer mais essa e aí você já fica ligado. O C é de coeficiente, vou botar coe. Primeira, 3 e 2. Segunda, 4 e 1. Terceira, menos 1 e 1. Ó, cuidado. Eu vejo muita gente errando colocando o zero aqui, porque não aparece. Ah, não apareceu o coeficiente, então é zero. Não, não é zero, é 1. Se você colocar zero, você erra. Se por um acaso, eu vou dar um exemplo. Se por um acaso você tiver um sistema assim, 3x mais y igual a 2. 5x mais z igual a 5. E y menos z igual a 3. Vamos supor. Quantas equações? 1, 2, 3. Quantas variáveis? X é 1, y é 2, z é 3. Então, são 3 variáveis. Aí, como é que a gente vai identificar os coeficientes? Eu nem terminei esse aqui, né? Deixa eu terminar. Nós teremos aqui x e y. Termos independentes. 1, 3 e menos 2. Vamos lá, vamos falar sobre esse exemplo aqui que eu comecei e voltei para cá. Vejam só. Esse sistema,
ele pode ser montado da seguinte forma. Veja que aqui não apareceu o z, certo? Se não apareceu o z, agora sim, é zero no coeficiente do z. Então, eu posso reescrever isso assim, ó, 3x mais y mais 0z. O z não apareceu, então era porque o coeficiente era zero. Depois, 5x, quem não apareceu aqui foi o y, mais 0y mais z, igual a 5. E dessa vez quem não apareceu foi o x, então 0x mais y menos z igual a 3. Aí nesse caso, os coeficientes serão na primeira equação 3, 1 e 0, 5, 0 e 1 na segunda, e na terceira 0, 1 e menos 1, certo? Se na frente só apareceu o sinal negativo, é porque é menos 1. Isso é importante, certo? É importante você reconhecer nesse formato, porque quando a gente for manipular as equações em escalonamento, quando a gente for manipular os sistemas em escalonamento, será necessário você compreender essa ausência ou a presença de um coeficiente específico. Beleza? Eu espero que tenha dado para entender que nós só falamos de como o sistema se apresenta e quem são as incógnitas e quem são os coeficientes. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Se ficou entendido, deixa o like aí pra gente saber que vocês estão curtindo. Até já já!